Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Bora lá, então. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês no nosso quadro Por Dentro da Língua. E no nosso quadro de hoje, nós temos algo bem diferente. A nossa aula vai ser uma aula gamificada. A aula gamificada é uma aula que contém games, contém jogos. Vamos lá, então? Só que, antes de gamificar, nós precisamos falar que o tema da nossa aula é mas ou mais. Nós já tivemos uma aula trabalhando minuciosamente o uso de mas e mais. Hoje nós vamos relembrar e trabalhar através dos games para ver se estamos craques no uso correto de mas e mais, ok? Então vamos lá? Vejam só. Sempre gosto de começar com uma tirinha para trazer questões, situações do nosso dia a dia e para nós analisarmos o que a tirinha está falando. Vejam só nessa tirinha da Turma da Mônica. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? E o Cebolinha responde, já, mas parece que ele está um pouco triste. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Respondeu o Cebolinha todo triste. Será que ela vai demorar muito para voltar? Vem a pergunta, o questionamento ali do Cascão. Neste diálogo entre Cebolinha e Cascão, apareceu o uso de uma das palavras que nós estamos trabalhando hoje, que é o uso da palavra mais. Vamos analisar a situação para ver como que este mais foi utilizado. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai mais apanhar mais. Quer dizer que algo a mais, dando a ideia de quantidade. Se está me dando a ideia de quantidade, este mais vai aparecer com a letra I ali no meio. Mais, ok? E o uso está correto aqui. Vamos então trabalhar algo que é muito importante. Dentro da língua portuguesa tem muitas palavras que são parecidas na pronúncia, mas na escrita elas são diferentes. A forma de grafar é diferente. Justamente por quê? Porque elas são grafadas diferentes e têm significados diferentes, certo? Então vejam, o som é parecido e não pode nos enganar. Mas e mais são palavras distintas em sua grafia e no significado, ok? Isso nós já vimos. Agora vejam, o que nós precisamos gravar? Mas sem a vogal I significa uma oposição. E eu posso trocar ela por porém. Vejam só nesta frase. Estava com medo da chuva, mas já passou. Vamos trocar por porém. Estava com medo da chuva, porém já passou. O porém, usei ele ali aí como um exemplo, mas eu também posso utilizar entanto, todavia, no entanto e todavia, certo? Vamos gravar o porém, fica mais fácil, uma palavra só, e aí a gente sempre faz essa troca. Se fosse o mais com o I, não ia colar a ideia. Vejam só por quê. Estava com medo da chuva, mais de quantidade, então não colaria aqui, certo? Aqui eu troquei por porém, colou, então é mais sem I. Tranquilo, professora. Agora vamos falar sobre o mais com I mais uma vez. É utilizada principalmente como advérbio de intensidade. Algo a mais, muito mais, vai dar essa intensidade toda. Então vejam, para saber se o uso está correto, a gente pode substituir com algo que é o contrário, que é a palavra menos. Ela indica a adição de algo ou o aumento. Algo vai acontecer numa maior quantidade, ok? Ou numa maior intensidade. Vamos então chegar aqui. Mais é utilizada principalmente como advérbio. E aí, olha lá a intensidade circulada, identificada.
E vou identificar aqui mais uma vez a palavra menos, que é quando eu consigo fazer essa troca. Professor, ok, fechou, colou, relembramos, agora ficou fácil. Vamos lá então, vamos praticar. A primeira prática é investigativa. Vocês vão me ajudar a encontrar um erro, uma frase onde mas ou mais está sendo utilizado da forma incorreta. Então vejam só, Amanda ganhou mais livros, mais quantidade, tem algo a mais, então mais com i, ok, forma correta. Lucas colocou mais 2 itens na lista de mercado, está adicionando mais? Está, então mais com i, forma correta. Sobrou só a terceira frase, vamos analisar? Minha mãe ama assistir novelas, mas a TV quebrou. Não colou. Minha mãe ama assistir novelas, menos a TV quebrou. Lembram que eu consigo trocar mais por menos? Não colou. Se eu colocar mas sem o i, vai dar certo, porque eu consigo trazer essa ideia e a troca com porém. Minha mãe ama assistir novelas, porém a TV quebrou. Aí, então, encontramos neste momento o erro. O erro está justamente ali. A forma correta é mas. Tranquilo, não é mesmo? Um tema super tranquilo, super fácil de usar. O que a gente tem que trabalhar agora é a prática, colocar o uso correto de mas e mais, tanto na nossa fala quanto na escrita. Professora, mas parece muito, as palavras se parecem muito, e realmente, né? Nós temos o hábito, o costume de quando puxar o S, parece que tem a letra I ali escondida. Então, mas, mais, ok? Gravamos? Então vamos lá. Chegou a hora de gamificarmos nossa aula. Não falei que a gente precisa praticar? Então nós vamos praticar. Bora praticar? O que nós vamos fazer hoje no nosso primeiro game? Nós vamos analisar as frases e descobrir o uso correto de mas e mais, de uma forma bem descontraída. Vamos lá? Bom, chegou a hora do game. Vamos lá? Vejam só, primeira frase, vamos analisar se é com mas ou mais. Eu te avisei, tarará, você não me escutou. Eu te avisei, mas você não me escutou, mas você não me escutou. Muito bem, vocês estão craques, é mas. Então, ó, porém, você não me escutou. Fiz a troca e deu certo. Segunda frase, vejam só. Há um erro na frase. Eu tenho mais caneta rosa do que caneta azul. Eu tenho mais caneta rosa do que caneta azul. Qual que é o erro aqui? O uso de mas. O certo seria mais. Então, há um erro na frase. Se tem o erro? Tem sim. Então, nós vamos confirmar este erro. Agora, vamos ver a próxima. 3. A frase, ela caiu, mas não se machucou, está correta? Vamos analisar. Ela caiu mais. Sinal de quantidade, intensidade, não machucou. Está errada, né? O correto seria ela caiu, porém não se machucou. Eu consigo fazer a troca de porém, então é mas sem o i. A frase está correta? Não está correta, certo? Mais uma frase. A frase número 4. Quando queremos expressar quantidade, utilizamos a palavra mas ou mais? Muito bem, utilizamos a palavra mais. Você vai lembrar do i ali no meio que vai formar o sinal de mais. Agora, número 5, o que será que temos aqui? Vejam, as meninas eram as mais ou mais estudiosas da turma? Mais intensidade, tá dando potência as meninas serem estudiosas. Então, se está dando essa intensidade, é mais com i, ok?
Agora, chegando na caixinha número 6. Ela foi, mas o irmão ficou. Ou então, ela foi, mas o irmão ficou. Ela foi, menos o irmão ficou. Ela foi, porém o irmão ficou. É isso mesmo. Então, é mais sem i, certo? Agora, número 7. A chefe pediu que ela fizesse mais uma tarefa ou mais uma tarefa. Já está adicionando, acrescentando, então só pode ser mais com i, quantidade, certo? E aí, chegando já na nossa caixinha número 8, tem lá dentro: gostei do jogo, mas acabou muito rápido. Gostei do jogo, mas acabou muito rápido. Qual é a forma correta? Mas, muito bem, porém acabou muito rápido. E aí, para fecharmos nosso circuito gamificado com a nossa caixinha número 9, temos a seguinte questão: coloque mais arroz e feijão no meu prato. Ou coloque mais arroz e feijão no meu prato. Nem cola, né? A ideia agora que a gente concretizou muito, deixou bem claro quando usa mais e mais, ficou claro que vai acrescentar uma maior quantidade de arroz no prato. Então pode ser isso, ok? Vamos agora dar mais um passo? Agora nós vamos usar o mas ou mais de uma forma diferente. Agora nós temos as frases e vamos adicionar. Anteriormente, o game era para identificar o erro. Agora, nós vamos fazer o uso correto, já ir inserindo o que aprendemos. Vejam só. Eu tinha uma camiseta e ganhei mais uma. Já fui no uso correto, porque já traz essa ideia de adição. Se é adição, só pode ser mais. Vou enviar a resposta correta. História é a minha matéria preferida, mas ou mais também gosto de matemática. E aí, consigo trocar por porém? Consigo, porém também gosto de matemática. Se eu consigo trocar, então é mas sem i. Tranquilo? Agora a próxima frase. Estava indo para a escola, mas ou mais, na metade do caminho, lembrei que esqueci o caderno. Quem nunca, né? Então, só pode ser mas, porque não tá colocando ali nenhuma ideia de quantidade. Tá bem tranquilo. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1. Está me dando a ideia de soma, de adição. Então, neste caso, só pode ser mais com i, mais. Maria queria ir mais vezes à biblioteca. Maria queria ir mais ou mais? Se ela quer ir mais uma vez, então vai repetir. Então, é quantidade. Então, só pode ser com i. Enviando resposta correta. Meu pai torce para o São Paulo, mas eu prefiro o Cruzeiro. Este mas é mas, o uso aqui é mas ou mais? Vai ser mas. Eu não estou adicionando, ok? E a última frase aqui para nós, ó. Coloque mais ou mais açúcar, mas ou mais não deixe o suco muito doce. Então, vamos ver. Coloque mais açúcar, mas não deixe o suco muito doce. Muito bem. Fechamos aqui as nossas frases e com o uso correto de mas e mais. Muito bem. Pessoal, hoje a aula foi bem diferente, não foi? E foi bem legal, colocamos em prática, não ficamos só escutando, nós praticamos. Eu vou ficando por aqui, continuem treinando, coloquem em prática no dia a dia também o uso de mas e mais. Até a próxima aula, tchau, tchau!